professores e professoras, sou Lilian Bassic, autora de Ciências da Natureza do Projeto Presente, juntamente com a Célia Carone e com o Edilson Piquiliani. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês as características dessa nova edição da coleção e trocar um pouco de ideias sobre o ensino de Ciências da Natureza nos anos iniciais do ensino fundamental. Bom, o que a gente pode esperar dessa nova edição da coleção, voltada especificamente para a área de Ciências da Natureza? Assim como nas demais edições, o foco de Ciências da Natureza é olhar para a investigação e para o letramento científico. Ainda mais com a chegada da Base Nacional Comum Curricular, esses dois aspectos eles são essenciais para que a gente tenha uma formação desses estudantes nessa faixa etária com a qualidade que a gente espera e que a gente encontra aqui no material do Projeto Presente. Pensar na investigação científica e no letramento científico está presente em todos os volumes da coleção do Projeto Presente Ciências da Natureza. Bom, quando a gente olha para a organização desse material, em um primeiro momento é olhar para que cada um dos volumes de Ciências da Natureza, assim como os demais do projeto Presente, é constituído por 4 unidades. Nessas 4 unidades temáticas, a gente tem basicamente aqueles eixos de Ciências da Natureza se desenvolvendo em uma forma espiral. Em cada uma dessas unidades a gente tem capítulos que neles a gente vai ter habilidades da BNCC sendo contempladas e sendo retomadas em todos os anos, do 1º até o 5º ano. Retomadas num nível de profundidade adequado àquilo que a gente pretende desenvolver nos estudantes. Nessas 4 unidades temáticas, a gente também vai encontrar os projetos. Qual é o objetivo desse projeto? Em alguns momentos, o projeto tem como objetivo ampliar alguma temática que foi trabalhada na unidade e que precisa de um olhar mais aprofundado. Em outros momentos, o projeto tem como objetivo trazer uma habilidade que não tinha sido trabalhada na unidade até então. Então, a nossa defesa é que o projeto ele não é uma sobremesa, se der tempo eu faço. A ideia é que o projeto também seja considerado um prato principal. A gente traz muito essa discussão no material porque muitas vezes os educadores acabam não realizando os projetos porque não sobrou tempo ou porque a gente acredita que naquele momento é melhor dar um enfoque maior na unidade. A gente tem visto cada vez mais nas pesquisas que envolvem a área de ciências o termo STEAM, que é a conexão entre ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Nesses projetos em cada unidade, a gente traz essa inovação do ensino de ciências, que é essa conexão com a tecnologia, com a engenharia, com a produção de algum protótipo que esse aluno, durante o trabalho com a unidade, vai poder realizar. Com isso, a gente desenvolve a criatividade junto com a investigação. A gente desenvolve também a produção de materiais envolvendo a cultura digital. Então, algumas vezes esse aluno vai produzir um vídeo, vai produzir num blog algum texto específico, vai produzir um documentário e todas essas questões ampliam essa visão de letramento científico, trazem a ciência para o cotidiano desse estudante, trazem essa ciência para aquelas necessidades de resolver ou de propor soluções para problemas do entorno, problemas da vida real. Obviamente, um livro de Ciências da Natureza não poderia ficar sem as atividades práticas. Elas continuam aqui nessa nova edição, sempre com essa visão de que as atividades que envolvem experimentos, simulações, construções de modelo contribuem para essa investigação científica. Porém, o nosso cuidado continua sendo o mesmo das edições anteriores, que é utilizar materiais possíveis do dia a dia. A gente muitas vezes sugere, se for possível, que esse estudante vá para um laboratório, mas não é essencial que isso ocorra. As atividades de investigação, nas atividades práticas, podem ser realizadas na sala de aula, podem ser realizadas no pátio da escola, podem ser realizadas em qualquer espaço em que esses alunos possam sentar em grupos, discutir e interagir com os experimentos que são propostos no material. Dessa forma, a gente acredita que essa visão de investigação pode estar presente no dia a dia dos estudantes, na casa deles, na discussão que eles têm com a família, ao levantar hipótese, ao testar essas hipóteses e a chegar em algumas conclusões que se relacionam com os conteúdos e com os objetos de conhecimento das ciências da natureza.
Além de tratar das atividades práticas e dessa visão dos projetos para estimular a investigação científica, esse olhar para o letramento científico é muito presente na coleção. O que a gente chama de letramento científico? Assim como em língua portuguesa nós temos o letramento, que é o uso social da língua, né, nas questões do dia a dia, nas questões do cotidiano, em ciências da natureza, falar em letramento científico se refere a pensar no uso da ciência no dia a dia. Se eu faço a escolha de um alimento, se eu resolvo se eu vou tomar uma vacina ou não, todas as minhas escolhas estão relacionadas a de que maneira que a ciência está relacionada ao meu dia a dia. Então, olhar para o letramento científico é fundamental. E nesse sentido, a gente tem uma seção do material que chama Ciências em Contexto. Qual é o propósito do Ciências em Contexto? Usualmente, a gente encontra esses Ciências em Contexto ao final de cada uma das unidades, então a gente tem aí em todos os livros da coleção, em cada uma das unidades, um momento de parada para realizar a atividade do Ciências em Contexto, e essa seção vai buscar essa relação do cotidiano, do dia a dia dos estudantes com a ciência da natureza, trazendo matérias, publicações jornalísticas, algum dado que a gente entende que ele é importante para ser discutido. Aqui, por exemplo, a gente tem a visão das cientistas negras que possibilitaram a NASA colocar um homem no espaço. Ou seja, trazer temas que são de relevância da sociedade para que a gente discuta com os alunos e possa, a partir desse tema, mostrar a presença da ciência no dia a dia e não apenas nos livros escolares ou dentro da escola, da sala de aula, né? Quanto mais esse estudante tiver essa visão de que a ciência faz parte, construir conceitos científicos vai fazer parte das escolhas que ele vai fazer na vida, mais a gente consegue conectar a importância do letramento científico para o dia a dia da sala de aula. Para os professores, essa é uma reflexão muito importante, porque o material, obviamente, em cada edição traz notícias mais atuais, traz matérias que tenham sido relevantes naquele período, mas a gente sabe que a ciência ela é dinâmica, né? A cada dia, a cada ano, a gente pode ter novidades acontecendo. Nesse momento, o papel da investigação, para além do livro didático, ele pode se tornar muito presente. Então, levar esses alunos para pesquisarem na internet algo, né? Então, vai lá num site de notícias, procura numa fonte confiável algo que se some àquela informação que está no material, vai ajudar em muito esse aluno, principalmente do 1º ao 5º ano, a saber fazer escolhas quando ele faz uma busca num buscador online. Então, levar essas reflexões para a sala de aula é um ponto importante do Ciências em Contexto, principalmente para ajudar esse aluno até levar essas informações da sala de aula para casa dele e contribuir também para esse letramento científico, às vezes, da família inteira, né? E não só de uma ação que a gente realiza ali na escola. Para apoiar os professores nesses desafios, né, do uso do digital em sala de aula, em todos os volumes e em todas as unidades, a gente encontra objetos educacionais digitais. Esses objetos educacionais digitais, eles têm diferentes características. Ele pode ser um vídeo, ele pode ser uma atividade, ele pode ser algo que provoque o aluno para construir alguma coisa, mas ele tem sempre como objetivo apoiar o professor na construção, né, do seu planejamento diário, né, daquilo que ele realmente quer levar para a sala de aula. Essas atividades, elas podem tanto ser acessadas durante a aula, né? Então, dependendo do planejamento que esse professor fizer, ele pode acessar essas atividades digitais na aula, ou como uma tarefa para esse aluno aprofundar na casa dele, junto com a família, e olhar para esses objetos digitais de uma forma para além, né, do material didático, né? Então, o que o material está provocando nesse estudante de reflexão a partir do uso de um objeto educacional digital. Bom, pensando ainda nesse apoio que o professor precisa ter na própria construção do seu planejamento, né, do planejamento bimestral, trimestral, ou até mesmo para ele pensar em cada aula, né, o que ele vai fazer, todo o material vem com um apoio bem importante que a gente considera, que são os textos e as inserções que a gente tem no Guia e Recursos Didáticos. Esse Guia e Recursos Didáticos vai apoiar o professor a pensar nos objetivos daquela aula. Então, em Ciências da Natureza,
Acho que vocês vão encontrar em cada capítulo os objetivos de aprendizagem, né? Então, aquilo que a gente espera que o aluno atinja ao final de uma sequência didática e as evidências de aprendizagem. É uma inspiração muito grande na visão de planejamento reverso, em que para a gente poder pensar da maneira que a gente vai atingir os objetivos de aprendizagem, é fundamental a gente pensar que evidências eu preciso coletar para saber se os objetivos realmente foram atingidos. Para apoiar então o professor, a gente tem logo no começo de um capítulo ou de uma sequência didática essa apresentação. Espera-se que o aluno atinja tais objetivos e para saber se ele realmente atingiu, quais seriam as evidências. A gente entende que dessa forma a gente também apoia o professor até no momento dele construir as avaliações dele, porque ele já tem ali um parâmetro de quais são os objetivos e de que evidências ele precisa obter. Além disso, há um foco muito grande nos objetivos de desenvolvimento sustentável. A gente sabe que cada vez mais os ODS estão presentes em todos os setores da sociedade. As empresas têm discutido isso, a escola tem discutido isso, e é importante levar para o aluno essa reflexão. Quer dizer, eu estou pensando em que aspecto da sustentabilidade? Estou pensando em relação à vida na terra, à vida na água, estou pensando em relação à própria cidade sustentável, né? O que eu preciso fazer no meu dia a dia para que essa cidade em que eu vivo se torne cada vez mais um ambiente sustentável para se habitar, né? Então, esses aspectos, tanto os objetivos de aprendizagem quanto as evidências, quanto os objetivos de desenvolvimento sustentável, estão presentes no guia e recursos didáticos para apoiar esse professor na construção do seu planejamento. Bom, e por fim, pensar na avaliação. Qual é a visão de avaliação do material do projeto presente, com foco aqui em ciências da natureza? Já que estamos falando em letramento científico e investigação, a importância da gente olhar para uma avaliação formativa. Como sugestão no guia e recursos didáticos, a gente traz, em primeiro lugar, esse olhar para uma avaliação formativa em que no início da unidade o professor pode provocar os estudantes, e a gente entrega uma sugestão para isso, para que esse aluno faça um desenho ou escreva um pequeno texto, algo que possa mostrar para o professor em que nível conceitual de apropriação daqueles conceitos aquele estudante está. Depois de trabalhar com a unidade, é proposto novamente que o professor retome aquela atividade lá do início e veja se aconteceram avanços conceituais, que avanços são esses, ou, claro, se ele perceber que não houve o avanço conceitual esperado, o que ele pode fazer para remediar essa situação, que intervenção é possível para que esse aluno possa desenvolver as habilidades da maneira que era o esperado. Além disso, para ajudar também esse aluno a pensar sobre o seu processo, a gente tem um momento de autoavaliação. Então, também apresentamos ali no final da unidade uma rubrica, e essa rubrica tem uma relação bem específica com os projetos, em que o estudante, além dessa análise conceitual, né, como é que ele avançou conceitualmente no estudo da unidade, ele também possa fazer uma reflexão voltada para a colaboração, para a criatividade, para a participação dele durante a aula, mas voltada para a pesquisa, realizou a pesquisa, de que maneira essa pesquisa foi feita. E a gente entende que esse olhar que leva para uma autoavaliação também apoia o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, que também são temáticas importantes para a gente olhar, né? Tanto a avaliação formativa quanto a aprendizagem socioemocional. São essas as principais características dessa nova edição do Projeto Presente Ciências da Natureza. Esperamos contribuir para o desenvolvimento das habilidades de ciências dos seus estudantes de 1º ao 5º ano e desejamos um excelente trabalho a você.